Fala pessoal, eu sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é adoção. O que Nelson Mandela, Steve Jobs e John Lennon têm em comum? Eles são filhos adotivos, ou seja, foram criados por pessoas que não eram os seus pais biológicos. A adoção é algo comum nas sociedades. Estima-se que hoje no Brasil nós tenhamos cerca de 5.000 crianças esperando adoção e mais ou menos 30.000 casais tentando adotar. Existe um certo estigma com relação aos filhos adotivos. Algumas pessoas dizem que o adotivo é problemático, ele não se comporta direito. Então a gente gostaria de falar sobre esse assunto hoje. E será que a Bíblia fala sobre adoção? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá! É interessante a gente observar na Bíblia que tem dois personagens muito importantes que foram, de certa forma, filhos adotivos. O primeiro é Moisés, que foi criado pela filha de Faraó. E o segundo é o próprio Jesus, que de certa maneira é filho adotivo de José, porque José não era seu pai biológico. Mas a Bíblia fala muito de adoção com relação ao aspecto espiritual do nosso relacionamento com Deus. E o primeiro versículo, o primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 7, que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O que Paulo está dizendo é que nós somos para Deus como se fôssemos filhos adotados. O que a Bíblia ensina é que todas as pessoas são criaturas de Deus, todas foram criadas por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Lá no Evangelho de João está escrito que aqueles que o receberam, os que creem no seu nome, a estes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que são adotados por Deus, que passam a ser filhos adotivos, são os que são perdoados. E o perdão vem mediante o arrependimento, a fé e a aceitação do sacrifício de Jesus na cruz, o reconhecimento de que somente por meio de Jesus nós podemos ter a vida eterna. A partir desse momento de conversão a Cristo, a Bíblia fala que o Espírito Santo começa a habitar no nosso coração. E aí, quando a gente se volta novamente para o texto, a gente vê quando Paulo diz que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, se nós temos em nosso coração o Espírito de Jesus, que é Filho de Deus, então nós passamos também a chamar Deus de Pai. E assim somos considerados então filhos adotivos de Deus. Um outro texto muito interessante também que fala sobre essa adoção está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17, que diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também sejamos com Ele glorificados. É interessante que esse texto aqui ele já traz uma nova ênfase, que é a questão da herança. Todo filho tem direito à herança do pai, e os filhos adotivos também. Eu fico imaginando, por exemplo, aqueles filhos adotivos que vêm às vezes de uma situação de muita pobreza e são adotados por um empresário ou por um artista, uma pessoa muito rica que tem uma fortuna muito grande. Aquela criança, aquele adolescente que foi adotado, ele passa automaticamente a ter direito àquela herança. Claro que nós sabemos que o dinheiro não é tudo. Na verdade, muito dinheiro pode trazer até mais problemas. Mas nesse caso aqui, Paulo está falando de uma outra herança que não é dinheiro. Que herança é essa? Primeiro é o Espírito Santo vivendo no nosso coração, mas a segunda herança, ele diz aqui que nós seremos com Cristo glorificados. Significa que nós vamos viver num ambiente ou numa situação de glória junto com Cristo. Nós vamos
compartilhar da glória de Cristo, nós vamos viver, usufruir da glória de Jesus. Mas as pessoas falam que os filhos adotivos eles são problemáticos. Bom, primeiramente não existe nenhuma evidência disso. E na verdade nós sabemos que existem muitos filhos biológicos que são muito problemáticos. Mas o que acontece é que normalmente as pessoas são mais condescendentes com aqueles que são da própria família. E eles tendem sempre a jogar a culpa no outro. Se o filho é biológico, então como é sangue do sangue, a pessoa não vai colocar a culpa no seu próprio sangue. A tendência é terceirizar a culpa. Então quando o filho é adotivo, normalmente as pessoas falam, isso aí é porque é o sangue de outra pessoa. E na verdade nós sabemos que isso é um grande preconceito, mas eu acho que a mensagem mais destacada da Bíblia sobre esse assunto é: você pode ser filho adotivo de Deus. Se você é filho adotivo, eu queria dizer para você primeiro o seguinte: não tenha mágoa dos seus pais biológicos. Eu não sei se o que aconteceu foi que eles te abandonaram ou eles não tiveram condições de cuidar de você, mas a gente também não sabe o que eles passaram na vida. Pode ser que eles mesmos tiveram tanta dificuldade e não tiveram condições de cuidar de você e de estar com você da maneira como a gente esperaria. Mas o mais importante é você perceber que você é tão especial, é tão importante, que você foi adotado por alguém que está te dando uma família. E você agora tem a oportunidade também de fazer diferente. Quando tiver filhos, você poder estar com eles, cuidar deles, criá-los. Ou então, na verdade, se você quiser, você pode até multiplicar esse exemplo para outros, adotando também uma outra criança, como forma até de gratidão, porque um dia alguém fez isso por você. Agora, se você é alguém que já adotou uma criança, já adotou um filho, uma filha, eu queria dizer que você está tendo um grande ato de amor, porque você está fazendo algo semelhante ao que Deus faz por nós. E eu consigo lembrar de vários exemplos de famílias que adotaram, às vezes, vários irmãos para que eles não ficassem separados. Ou então eu lembro daquela mãe que adotou uma criança com um problema de microcefalia por causa da Zika e que foi abandonada, e ela sabe que ela vai ter um grande trabalho com aquela criança, mas o mais importante para ela é a demonstração de amor e de cuidado por aquela vida. Mas talvez a mensagem mais importante que a Bíblia queira deixar é: você pode ser um filho de Deus, uma filha de Deus, filho ou filha adotiva. E Deus está de braços abertos para acolher você no momento em que você também abrir o seu coração e ir até o encontro de Jesus. Interessante que a gente nota que às vezes alguns pais têm restrições com relação ao perfil da criança ou do adolescente que quer adotar. Às vezes só quer uma criança mais nova, quer uma criança que tem que ser ou menino ou menina, ou então tem que ser de pele branca. Há esse tipo de restrição, mas o interessante é que Deus não tem nenhuma restrição. Seja você quem for, seja você na condição que estiver, se você abrir o seu coração, se arrepender dos seus pecados e deixar que Jesus faça morada na sua vida, se você reconhecer que Ele morreu por você na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, então Deus te acolhe, Deus te adota, Deus te inclui na família dele. E quando eu digo a família dele, eu estou dizendo tanto o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que você vai ter comunhão com Deus de maneira plena, quanto também com relação à igreja, milhares, milhões de pessoas que têm o mesmo Espírito, que servem ao mesmo Deus, que vivem em comunhão, que se ajudam umas às outras e que são realmente uma grande família de Deus. E aí eu lembro finalmente então do Salmo 68, versículos 5 e 6, que diz que Deus é Pai dos órfãos e juiz de viúvas no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Se você talvez seja um menino, uma menina que não foi adotado ainda, talvez você está vendo esse vídeo num abrigo, o que eu digo a você é: eu oro para que Deus envie uma família que possa te adotar, que possa te acolher e demonstrar muito amor a você. Agora, independente disso, enquanto isso não ocorre, Deus pode ser o seu Pai de todo o coração. Abra a sua vida e Jesus estará presente, você sentirá acolhido
por Deus e fará parte então da família de Deus. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e deixa o seu like para ajudar aí o nosso canal, tá? Inscreva-se, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Claro que nós estamos, ou seja, vamos estar plenamente com Ele. O que nós vamos viver conhecendo Ele, como Ele... Bom, primeiramente, na verdade nós sabemos que existem muitos filhos violentos. Eu queria dizer que você... Porque você está fazendo uma coisa... É interessante que a gente nota que muitas vezes alguns pais... Interessante que a gente nota que às vezes alguns casais têm restrições com relação